Salmo número 50. Nós vamos ler apenas um versículo. E eu queria que você prestasse muita atenção. Diz o seguinte, versículo 15: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vou repetir: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Te somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, que edifica a nossa vida, que consola a nossa vida, que transforma a nossa vida, que nos ensina tanta coisa boa, Senhor, para nós andarmos nessa terra. E nós queremos lhe pedir, ó Deus, que neste momento o Senhor esteja ensinando-nos a cada um, ó Deus, e eu me coloco à tua disposição como um canal teu, para que o Senhor esteja expressando aos teus servos, ó Deus, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo deste ambiente todo espírito, Senhor, que queira trazer confusão nas mentes, distração nas mentes. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo e lhe peço, a Deus, fala ao nosso coração, seja uma noite muito especial, abençoada. Senhor, nós temos a convicção que o Senhor está aqui no nosso meio e vai falar ao nosso coração, pois pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Essa noite eu quero estar trazendo como tema da mensagem o dia da angústia. O dia da angústia. Por quê? Porque o dia da angústia chega para todos. Todos nós passamos por dias de angústia. Então nós estamos aqui com alguns irmãos que vão se batizar e nós não podemos enganá-los, dizer, olha, vem ser cristão, seus problemas acabaram. Não. Vem ser cristão, seus problemas existirão, só que de hoje em diante você tem alguém que te ajuda, que é Jesus Cristo, e que benção a gente ter Jesus na nossa vida. Não há nada melhor, não há nada que se compare a ter Jesus na nossa vida. Os maiores prazeres que a gente pode ter, o maior conhecimento, a maior cultura que a gente pode ter, a maior influência nessa terra, tudo isso vai passar, e o que nós temos de verdade é Jesus Cristo. O que nós temos de verdade, porque só Jesus Cristo nos dá vida eterna. Então talvez você entrou aqui nessa noite, nunca tenha tido uma experiência com Jesus Cristo, de entregar o seu coração a Ele, de verdade, de confessá-lo como único e verdadeiro Salvador. E eu gostaria que você estivesse atento à mensagem, e que você pudesse estar nessa noite tomando essa decisão, que certamente é a decisão mais importante da vida de qualquer pessoa nessa terra. Já tomei muitas decisões importantes e que foram boas para a minha vida, como minha escolha da minha profissão, como casamento, como ter filhos, e outras tantas decisões que foram importantes na minha vida, mas nenhuma delas se comparou a entregar um dia meu coração a Jesus Cristo e servi-lo e segui-lo. Não há nada que se compare a isso, porque tudo passa e o que nós temos de verdade é Jesus Cristo. Mas angústia é um sentimento terrível, que é uma mistura, de ansiedade, de apreensão, de aperto no peito, Então as pessoas expressam angústia de a mais variada forma, E importa que é um sentimento terrível que nos abate naqueles dias que passamos por uma grande tribulação. E nós nessa terra, nós não estamos isentos de passar. Quem não está sujeito a perder um emprego? Quem não está sujeito a perder um familiar? Quem não está sujeito a ter uma enfermidade na sua vida? Quem não está sujeito a ter um acidente de repente? Nós passamos por tribulações, e Jesus Cristo, Ele nunca nos enganou. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas Ele nos animou, Ele falou, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós somos um povo que passamos pelas mesmas angústias que todo ser humano passa.
todos perdem pessoas, todos têm enfermidades, todos passam por dias que estão com uma grande tribulação na sua vida, com problema financeiro, com problema de saúde. Nós vivemos nessa terra, e essa terra é uma terra corrompida, uma terra que nos leva a passar por essas tribulações, mas graças a Deus que nós temos Jesus, e temos a palavra de Deus, que nos consola, que nos orienta, que nos instrui em relação a tudo que passamos nessa vida. E a palavra de Deus, ela nos instrui também acerca de angústia, ela nos orienta acerca de angústia, porque talvez você não esteja passando por uma angústia hoje, talvez seja um dia até de muita felicidade para você, mas você não tenha dúvida que você vai passar por angústias, todos nós passamos. A questão é como nós enfrentamos as angústias da vida, como nós nos portamos diante dessas situações que vêm na nossa vida. E eu queria nessa noite estar usando não só esse versículo, mas a palavra de Deus, e falando que a palavra de Deus nos fala em relação à angústia, para que possamos sair deste lugar orientados, porque se você está angustiado nessa noite, eu espero que você saia deste lugar com seu coração diferente, coração cheio de paz. Se você vier a passar por alguma angústia um dia, que você lembre das palavras que eu vou ministrar nessa noite, e possa usá-las para que você possa vencer o dia da angústia que vem sobre cada um de nós. E a primeira coisa que eu quero apontar nessa noite, em relação à angústia, é que nós precisamos enfrentar com firmeza o dia da angústia. Nós precisamos enfrentar com firmeza. A palavra de Deus lá em Provérbios 24, versículo 10, diz o seguinte: se te mostrares fraco, e eu gosto de uma versão que diz frouxo, se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se nós queremos vencer as angústias que vêm sobre a nossa vida e virão até o último dia da nossa vida nessa terra, nós temos que ter firmeza. Nós não podemos ser fracos nem frouxos. Nós não podemos, no dia que vem a angústia, ficarmos desesperados, mas nós temos que estar firmes. A angústia veio, mas nós vamos vencê-la em nome de Jesus. É assim que nós começamos a vencer a angústia, quando nós nos posicionamos, nos fortalecendo através da palavra de Deus, porque infelizmente nós somos fracos, mas nós nos fortalecemos na palavra de Deus. E quando vem um dia de angústia, o que nós precisamos? Por isso que precisamos ler a Bíblia, precisamos ouvir mensagens, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fortalece no dia da angústia. É a palavra de Deus que nos orienta no dia da angústia. E existem alguns versículos, e eu queria citar alguns aqui nessa noite, que nos ajudam no dia da angústia, que nos fortalece nesse dia da angústia. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, a parte B, Deus diz para Josué o seguinte: não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Então, nós temos que ter a certeza, se nós servimos a Deus, se nós somos de Jesus, se entregamos o nosso coração um dia a Jesus Cristo, nós podemos ter a convicção, que a mesma palavra que foi dita para Josué num dia de angústia, porque ele estava ali, ele tinha perdido o líder dele, que era Moisés, e de repente Deus fala com ele: você vai ser o novo líder. Olha que terrível. E Moisés foi um líder maravilhoso, que servia a Deus, foi chamado amigo de Deus. De repente Josué é colocado numa posição que era muita angústia, perder seu amigo, perder seu líder, perder seu referencial, e de repente está na sua mão. Que angústia passou no coração dele. E assim como às vezes a gente passa por momentos assim, e de repente nós temos que estar ouvindo a voz de Deus: olha, não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares.
quando nós temos a certeza que Deus está ao nosso lado, que Deus, Ele não nos abandona, que por maior que seja a tribulação, Ele está conosco. E quando nós lembramos disso, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B, que Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos a convicção que na minha angústia, Jesus Cristo está comigo, Ele está presente na minha vida, eu não ando só. Por isso que eu falo, não dá para viver sem Jesus. Por isso que as pessoas vivem desesperadas por aí, não sabem como resolver as questões que vêm sobre a sua vida, quando é tão simples saber que nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele está ao nosso lado, que Ele nos ajuda e que Ele está o tempo todo nos dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Além disso, o Salmo 30, versículo 5, a parte B, diz o seguinte: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa linda, quando nós conhecemos a palavra de Deus, e entendemos que é Deus falando com a gente. Olha, você pode estar angustiado, essa angústia sua pode durar toda a noite, você pode chorar, mas a alegria virá pela manhã. E dessa forma, diante da angústia, nós vencemos, nós não nos mostramos fracos, porque nós sabemos quem está ao nosso lado, que é o Deus poderoso, capaz de resolver todas as questões na vida, que não há nenhum impossível para Ele. Isso ajuda a fortalecer o nosso coração. O médico pode dizer para você: ó, não tem jeito para a sua enfermidade, mas para Jesus nada é impossível, Ele pode te curar. Os economistas podem dizer: olha, o desemprego está aumentando, a situação vai piorar, mas se você confia em Deus, você sabe que Ele é o seu sustento, o Deus que multiplicou os pães e os peixes, Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Então, por que ficar angustiado? Por que permanecer na angústia? De forma nenhuma, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Segundo ponto que eu queria deixar com você nessa noite, em relação à angústia, que a palavra de Deus nos diz que o justo não permanece na angústia. Lá em Provérbios 11, versículo 8, diz o seguinte: o justo é libertado da angústia e o ímpio a recebe no lugar dele. Quem que é o justo? Não é a pessoa que comete só justiça. O justo, que a palavra de Deus nos diz, é aquele que é justificado através de Jesus Cristo, quando entrega o seu coração a Jesus Cristo. E o ímpio, a palavra de Deus chama de ímpio aquele que está afastado de Deus, que não entregou o seu coração a Jesus Cristo, que não quer saber de Deus, que vive a sua vida da forma que ele quer, vive como a vida o leva, e longe e afastado de Deus. E aqui a palavra de Deus nos diz que o justo é libertado da angústia e o ímpio é colocado no seu lugar. Então, o que a palavra nos diz é que Deus não quer que a gente viva na angústia. Nós podemos até passar por uma angústia, mas com certeza a angústia vai passar. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: olha, você pode estar angustiado, mas ela vai passar. Ela passa, a angústia passa. O Salmo 34, versículo 19 diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é de uma ou outra, não. Deus vai nos livrando. Você pode passar pela angústia, mas Deus vai te livrar. Então a certeza que nós temos no nosso coração, que o justo ele não vai permanecer na angústia, ele vai viver as angústias, mas elas vão passar. Olha que coisa boa, nós temos a palavra de Deus. Isso nos leva
a ficar tranquilos, porque eu posso estar passando por angústia hoje, mas Deus vai dar o livramento, Deus vai colocar a sua mão, e vai fazer algo novo, algo especial, e certamente eu terei a libertação da angústia. Terceiro ponto que eu queria colocar nessa noite, está em relação ao versículo que nós lemos aqui. Deus, Ele nos faz um convite no dia da angústia. E qual que é o convite que Ele faz aqui no versículo 15? Ele fala: invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Então, é preciso que no dia da angústia, que nós não fiquemos desesperados, andando para um lado, para o outro, arrancando os nossos cabelos. Se vem angústia, é natural que choremos, é natural que venha a tristeza no nosso coração, mas você vai permanecer na angústia? Não. Qual é a forma que Deus nos dá para solucionar a angústia? Invoca-me, ou seja, clama diante de Deus, dobra os seus joelhos diante de Deus e peça para que Ele o liberte. E interessante que a nossa oração diante de Deus não é apenas algo que nós expressamos a Deus e falamos: Deus, eu estou passando por esse problema. E ela traz uma terapia à nossa alma, traz terapia à nossa alma, traz um descanso à nossa alma, quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e invocamos a Deus, falando: Senhor, eu não dou conta desse problema, eu não dou conta dessa angústia, tira ela do meu coração, resolva o meu problema, dá solução, porque eu não estou dando conta. Quando você faz isso diante de Deus, traz uma paz e um descanso ao seu coração. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, Paulo expressa isso. Ele diz o seguinte: não estejais ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pelas súplicas, com ação de graça. Ou seja, nós devemos dobrar os nossos joelhos no momento da ansiedade, da angústia, do aperto no peito, da opressão que vem sobre a nossa vida, e orar, e suplicar, e invocar o nome do Senhor, e dar ações de graça, lembrando o que Deus já fez no nosso coração. E o versículo 7 completa, diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós invocamos a Deus, o que acontece? A paz de Deus vem sobre o nosso coração e guarda os nossos corações e os nossos sentimentos. Então não há nada melhor para fazer do que receber o convite de Deus. Deus fala, é Deus convidando, falando: invoca-me no dia da angústia. É Deus nos chamando a invocá-lo, a orar, a clamar, a pedir, a expressar os nossos sentimentos diante dele e falar: Senhor, não estou dando conta, me ajuda, resolva o meu problema. E quando nós fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque nós continuamos às vezes algum tempo na angústia, só que o nosso coração e os nossos sentimentos já estão em paz, já estão tranquilos, já estamos descansando, porque nós sabemos quem é Deus, qual é o seu poder, e que Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas e resolver todas as nossas angústias. Então invoca-me. Este é o convite de Deus para mim e para você no dia da angústia. E quarto, e a promessa de Deus é o livramento. Aqui mesmo Deus já tem uma promessa para a gente, que é o livramento. Ele diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Quem é que nos livra? É Deus. Quando nós invocamos, não é o governo que vai dar jeito nas nossas angústias, não é muitas vezes os nossos familiares, é Deus
que é capaz de nos livrar de todas as nossas angústias. Nós acreditamos fielmente nisso. Quando nós invocamos, Ele, que é um Deus fiel às suas promessas, vai estar nos libertando. O Salmo 107, ele recebe o título seguinte: Deus salva de todas as tribulações. O título desse salmo, depois você pode ler com calma em casa. Deus salva de todas as tribulações. Esse salmo foi um salmo escrito para a nação de Israel, e nós hoje somos o Israel de Deus. Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é para nós hoje. E esse salmo vem descrevendo várias tribulações que o povo de Israel tinha passado, ou estava passando. E em alguns versículos desse salmo, Deus afirma o seguinte: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 6, versículo 13, versículo 19, versículo 28, depois se você quiser você confere isso aí. Deus dizendo o seguinte: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele o livrou de todas as suas tribulações. Então nós temos a certeza no nosso coração, que quando nós invocamos a Deus nas nossas tribulações, Ele vai nos livrar. Se Ele livrou o povo de Israel de todas as suas tribulações, quando eles clamaram, se nós clamarmos, Ele também vai nos livrar de todas as nossas tribulações. Não sei que tribulação você está passando, mas se você clamar diante de Deus, você pode ter a certeza que você terá o livramento no nome do Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é um convite de Deus: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E o quinto e último ponto que eu quero colocar nessa noite para vocês é o final do versículo: tu me glorificarás. O resultado do livramento das nossas angústias é a glória de Deus. Quando nós temos uma enfermidade e somos curados, a glória é de quem? De Deus. Quando nós temos um problema financeiro e nós invocamos a Deus e Deus resolve, a glória é de quem? De Deus. Nós temos um problema na nossa família, no casamento, problema com um filho, problema com um filho que está nas drogas, um filho alcoolizado, ou um marido, ou uma esposa, seja o que for, problema qualquer na família. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Deus nos livra. A glória é de Deus, porque nós glorificamos o nome dEle. Falamos: Senhor, muito obrigado, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu o livramento. A glória pertence a Deus, a glória não pertence a nenhum homem. A glória do livramento, dos milagres, pertence a Deus. Nós não podemos fazer milagres, nós oramos para que os milagres aconteçam, mas quem pode fazer milagres é Jesus Cristo. Quem pode transformar a pior das situações é Jesus Cristo. Ninguém pode, mas Jesus Cristo pode. Para Ele não há nenhum impossível, e a glória pertence a Ele. Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Só Ele pode todas as coisas. E interessante, o Salmo 40, ele foi escrito por Davi, e ele demonstra isso. Eu queria citar alguns versículos, e eu queria que você prestasse muita atenção, como Davi mostra ele passando pela tribulação, e depois ele glorificando a Deus após o livramento. E é assim que nós devemos fazer. Vem a tribulação, nós invocamos, Deus livra, e nós, por toda a nossa vida, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos o nome do Senhor, e falamos com Ele: Senhor, só o Senhor merece toda a honra e toda a glória e toda a exaltação. E aqui no Salmo 40, o versículo 1, é um salmo muito conhecido, diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha bem o que Davi diz: eu esperei com paciência pelo Senhor,
e Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu a minha angústia, Ele ouviu aquilo que eu passava, e Ele ouviu o meu clamor. No versículo 2 ele diz o seguinte: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Olha o que ele está dizendo. Ele estava numa situação terrível, uma situação que ele se sentiu desolado, ele se sentiu numa situação terrível, e de repente ele fala que Deus o firmou, colocou seus pés numa rocha, e a rocha é a palavra de Deus. Quando nós temos a palavra de Deus, nós podemos no dia da angústia nos firmar na palavra de Deus, porque Deus pega e nos firma e fala: meu filho, eu estou contigo por onde quer que andares. Ele nos pega pela mão e fala: meu filho, eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Meu filho, o teu choro pode durar toda essa noite, mas eu vou te firmar, a alegria virá pela manhã, porque assim diz a minha palavra. Olha que coisa maravilhosa, Davi expressando. No versículo 3, ele diz o seguinte: aí ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí ele começa a exaltar e glorificar a Deus. Ele começa a glorificar a Deus pelo livramento, pela bênção, pelo refrigério que Deus tinha tido em relação ao seu problema. O versículo 5 diz o seguinte: muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los, mas são mais do que se podem contar. Então ele começa a exaltar a Deus, fala: Senhor, eu estou exaltando o teu nome, o Senhor faz tantas maravilhas, o Senhor tem me dado tantos livramentos, mas são muito mais do que eu possa contar. E é uma grande verdade, nós nem imaginamos alguns livramentos que nós temos no dia a dia. Quantos acidentes Deus está nos livrando nas estradas, quantos perigos de assaltos, de problemas que Deus tem evitado na nossa vida, trazido livramento antes mesmo da gente passar, porque nós clamamos antes: Senhor, nos livra, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. E é isso que Davi está expressando. Eu não posso contar, porque são tantos os livramentos, são tantas as bênçãos, tantas as vezes que o Senhor já me livrou da angústia, e ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e quantas vezes Deus o livrou, e ele queria exaltar a Deus e falar: Deus, quantas vezes, e eu não posso nem contar, que foram tantas as vezes. Glórias ao teu nome. E para nós terminarmos, o versículo 10 diz o seguinte: não esconda a tua retidão dentro do meu coração, proclamo a tua fidelidade e a tua salvação. Ou seja, ele falou: olha, eu não escondo isso de ninguém, eu não sou alguém que se esconde falando: olha, eu tenho vergonha de ser de Deus, eu tenho vergonha de dizer que eu sou de Jesus. Não, eu expresso para todas as pessoas da tua fidelidade e da tua salvação. Eu não me vergonho de ser um cristão. Ele, certamente, se ele expressaria dessa forma, como nós devemos expressar: eu não me vergonho, eu sou de Cristo mesmo, e eu não me vergonho disso. É Ele que tem me dado os livramentos, honra e glória ao nome dEle, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E aqui eu coloco essa palavra para vocês que vão se batizar: não se envergonhem de Jesus Cristo, falem de Jesus, mostrem através do testemunho de vocês que vocês são fiéis a Ele, que vocês amam a sua palavra, que vocês têm prazer na sua palavra, que vale a pena ter Jesus, porque Ele é o nosso livramento, Ele é que nos tira das situações de angústia, Ele é que está sempre ao nosso lado. Muitas pessoas dizem que se dizem nossos amigos, nos momentos de tribulação e de angústia que nós estamos passando, eles vão embora, mas Jesus nunca vai embora. Todos podem nos abandonar, a palavra de Deus nos diz que ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não vai me desamparar, porque Ele é fiel, Ele está conosco
todos os dias, e Ele nunca nos abandona. Então, se você está vivendo uma angústia na sua vida, em nome de Jesus, invoca o Senhor, confia, não fica frouxo, fraco no dia, mas firme-se na palavra de Deus, tome outra atitude, outra posição, invoca o Senhor, e Ele vai livrar, para que você possa glorificar o seu nome, através da sua bênção e da sua vitória, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, e parasse um instante para refletir, naquilo que nós ministramos. Talvez você esteja vivendo um dia de angústia, e eu queria orar com você. Talvez você está passando por um problema, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema na sua família, algo que está angustiando o seu coração. Eu não sei, mas Deus o sabe, e Ele conhece o seu coração. E eu sei de uma coisa, que o desejo de Deus é te livrar. Invoca a Deus, invoca nessa noite, clama diante dEle, e eu tenho certeza que o nome de Deus será glorificado através do seu livramento, da sua vitória, da sua bênção, no nome de Jesus Cristo. E eu queria orar com você, você que entendeu essa palavra, que tal, tem alguma coisa que tem te angustiado, trazendo ansiedade ao seu coração. Eu queria orar com você, e eu queria te desafiar, com uma forma de estar invocando a Deus nessa noite. Falei: Senhor, eu entendi essa palavra, eu quero te invocar. Eu queria te convidar a ficar em pé, e falar: Senhor, eu entendi, e eu quero ser livre da minha angústia, em nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração, não fique sentado, fique em pé, como uma forma de expressar para Deus, falar: Senhor, eu estou aqui nessa noite invocando o Teu nome, isso está me agoniando, está angustiando a minha vida. Seja sincero diante de Deus, e eu tenho certeza que, enquanto você estiver invocando, Deus estará trabalhando por você, para você, e Ele vai te dar o livramento em nome de Jesus. O nome dEle será glorificado, através da sua vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração, fale: Senhor, está aqui meu coração, meus sentimentos, Tu sabes o que eu estou passando, qual é a minha necessidade, o que está me angustiando, mas eu não quero ser fraco no dia da angústia, eu quero estar firme na Tua palavra, e eu quero sair deste lugar abençoado, estou invocando o Teu nome, estou clamando diante da Tua presença, e nós vamos orar, e vamos pedir que você saia deste lugar liberto, no nome do Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a Tua palavra que é a rocha que firma os nossos passos, e eu lhe peço, ó Deus, por essas pessoas, ó Deus, tão especiais, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, para ouvir essa mensagem, para ter a libertação da sua angústia. Eu tenho certeza que todos vieram aqui para serem libertos, para que o Teu nome seja glorificado. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, aquele em quem temos crido, aquele que é o nosso Senhor, aquele que nos livra das nossas tribulações, nós lhe pedimos, ó Pai, liberta o Teu povo, Senhor, que eles lancem sobre o Senhor neste momento toda a sua angústia, todas as suas tribulações, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa habitar o coração deles e os sentimentos. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor não dá para viver nessa terra. Senhor, sem o Senhor a nossa vida é vazia. Sem o Senhor a nossa vida é, Senhor, sem sentido. Portanto, abençoa essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém.